Olá, meus queridos do sexto ano, espero que estejam todos bem e animados para mais uma aula de ciências. E aí, vamos lá para o capítulo 19, que diz assim: como o planeta Terra foi formado? E aí, bateu curiosidade? Muito bem. Aqui eu coloquei dois detalhes que, primeiramente, vem falando como surgiu a matéria, né? Vamos entender um pouco o que significa essa tal matéria. Ele vem mencionando, né, que toda matéria, no caso, né, significa o quê? Que a matéria fosse como se grãos de areia, né, em uma praia, ou no caso, alguns cientistas mencionaram que a matéria era formada por minúsculas partículas indivisíveis. E daí, para entender partículas, o nome partículas ou grãos, nada melhor para tentar explicar essa situação do que a teoria do Big Bang. Por que a teoria do Big Bang explica essa situação? Porque, veja bem, essa teoria do Big Bang significa grande explosão. Ela sugere o quê? Que o universo ele foi formado a partir de partículas, lembra lá da matéria? Partículas ou grãos, certo? Então, de partículas com altas temperaturas que existiram há cerca de mais ou menos 14 bilhões de anos. E aí essas partículas foram formando um determinado aglomerado que, pum, se expandiu, né? E nessa expansão, o que acontece? Ela foi formando as galáxias, como é o caso da nossa, a Via Láctea, né? O nosso sistema solar, do qual faz parte o nosso planeta, então. E aí ele vem mais ou menos explicando essa situação. Então, nada melhor para explicar, bum, Big Bang, grande explosão, grande quantidade dessas partículas, né? Aí vem mencionando uma força gravitacional, aglomeração de matéria, e aí surgimento do Sol, da Terra. E aí vamos conhecer um pouquinho melhor? Então, bom, o que acontece aí? Antes, no caso, para entendermos, vamos mencionar o seguinte: os cientistas, né, para poder explicar o surgimento, né, do nosso planeta e todas as características, transformações do qual ele passou, o que ele fez? Os cientistas pegaram, dividiram, né, o tempo da formação da Terra em éons ou eras geológicas. Então essa divisão ela está organizada, né, em função do que? Dos fósseis encontrados, da sua composição, da idade das rochas, né? E aí eles foram criando esses famosos éons, né, ou eras geológicas. Vamos conhecer do lado esquerdo, né? Nós vamos falar justamente sobre o éon Adiano, que é o mais antigo de todos. Por quê? Porque é ele que marca o início da formação da Terra, tá? Do nosso planeta, né? E aí o que acontece? O que a gente observa no caso é o seguinte: olha só, olha a imagem, gente. Dá para imaginar que temperaturas eram muito altas devido ao fato de vulcões estarem sempre em erupções, né? Liberando gases, lava para tudo quanto é lado. Olha bem a imagem, né? Tempestades com descargas elétricas, obviamente, além da radiação solar intensa devido à ausência da camada de ozônio. E não tinha camada de ozônio? Ainda não, né? Tanto que, no caso, a atmosfera terrestre, lá no início, ela era composta por amônia, hidrogênio, metano, vapor de água, monóxido de carbono e oxigênio. Calma aí, ainda não tinha não. Então, aí no caso, depois do El Adiano, ele veio o Arquiano. Tá vendo aí? Olha só essa imagem mais bonitinha aí embaixo, né? Então, foi o segundo, lá por volta de 4 bilhões de anos, né? Aí o que aconteceu? Começaram a formar as primeiras rochas da crosta terrestre, com resfriamento, né, daquela superfície da Terra, né, porque antes era só lava, aquela coisa toda, vulcões entrando em erupção, e aí foi resfriando essa superfície da Terra, né, e esse vapor de água que se caía, saía o tempo todo, né, das constantes erupções vulcânicas, esse vapor de água se condensou, originando as chuvas que se precipitaram, ou seja, caíram e foram se formando os oceanos. E aí que começaram a surgir os primeiros seres vivos, que eram seres unicelulares e, obviamente, aquáticos, né? Semelhantes mais ou menos a bactérias. Vamos lá. Então, bom, aí no caso vem o Proterozoico, né, que se iniciou mais ou menos 2,5 bilhões de anos por aí, né? Aí começaram a surgir os primeiros seres vivos
eucariontes, ou seja, capaz de produzir o seu próprio alimento, né? Apresentando células com material genético dentro do núcleo, né? E aí, no caso, surgiram também os primeiros seres fotossintetizantes. O que são seres fotossintetizantes? Capazes de realizar a fotossíntese. E aí, peraí, olha só o legal. Quando começaram a surgir esses seres fotossintetizantes, capazes de produzir e realizar a fotossíntese, e aí o que acontece no resultado final da fotossíntese, gente? Quem falou aí? Liberação de oxigênio. Acertou! Muito bem. E aí foi quando começou, né, na Proterozoico, começar a mudar a questão daquela atmosfera primitiva e formar justamente o quê? No caso, o oxigênio a surgir no nosso planeta, né? Muito bem. E a Paleozoica, gente? Aí, no caso, começa a observar o quê? Correspondente a 542 a 251 milhões de anos, né? Então, essa era Paleozoica, o que ela faz? Começaram, né, a se dividir em 6 períodos geológicos, né? Como é o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano e entre outros, tá? E aí começaram a observar aí, ó, alguns serizinhos aí, né? Vamos observando nesse caso. Bom, e aí como, né, na era paleozoica que ela começa a se dividiu no período cambriano ou câmbrico, né? E aí, que período é esse? Há 542 milhões de anos atrás, né, gente? Olha só, observe a imagem. Foi quando começou a surgir os mais diversos animais invertebrados marinhos, tá? Como anelídeos, moluscos, artrópodes, né? O que são artrópodes? São animaizinhos com pernas articuladas, tá? Daí você dá pra ver aqui embaixo, ó, que tem uns serzinhos aqui ó, com perninhas, tá vendo? Então, e aí, no caso, ainda seguindo a divisão da era paleozoica, surgiu o Ordoviciano, 485,4 milhões de anos atrás, né? E o que acontece? Começaram, no caso, a se formar grandes geleiras, tá? O que provavelmente causou a extinção de muitas espécies, tá, gente? E aí? E nesses oceanos apareceram os primeiros vertebrados, ou seja, começaram a surgir os primeiros peixes, né? Sem mandíbula. Estão vendo aqui? Olha que bicho estranho. Ele não tem mandíbula, tá? Então, e artrópodes gigantes, né? Aí já aqueles artrópodes, patinhas articuladas a grandes. Então, começar a ocorrer a evolução dos seres, né? Que surgiram, obviamente, primeiro onde? Na água, né? Então, e aí, vejam bem, período siluriano, 443,8 milhões de anos atrás. O que aconteceu? Bom, nesse período ocorreu um aumento da temperatura do planeta, tá? E aí permitiu o surgimento dos peixes com mandíbulas. Olha só, olha a diferença daqueles seres lá atrás, ó. Peixes com mandíbulas, né? E, no caso, os primeiros vegetais terrestres. Estão vindo lá no fundo, ó, os vegetais. Aqui mostrando os peixes com mandíbulas e lá atrás os primeiros, né? No caso, vegetais. Olha que legal. Agora, no Devoniano, caramba, o nome é bem estranho, né? Então, veja bem, 420 milhões de anos atrás. Gente, foi nesse período que começaram a surgir, no caso, plantas, né, maiores, né? Tipo pinheiros, né, grandes, altas, plantas altas. Começaram a surgir também os primeiros anfíbios. Oi, quer dizer então, peraí, até o período siluriano, o que acontecia? Só existiam seres marinhos. Já no caso do Devoniano, começou a surgir os primeiros seres terrestres, tá? Que foram os anfíbios, tá? Que eram, segundo a escala evolutiva de peixes, alguns peixes evoluíram para anfíbios, né? E agora olhe bem, insetos voadores, tá? Olha só, a gente começa a observar a diferença aí da escala evolutiva, né? Dos seres aquáticos para começarem a surgir os primeiros testes. Bom, agora veja bem, no período carbonífero, 359 milhões de anos aí mais ou menos, né? Então, essas datas, gente, elas variam muito, tá? De livro para livro, tá? Então, não adianta, poxa, mas eu vi um outro livro lá que tinha uma idade, uma época diferente e tal. Isso varia um pouquinho, né? Até porque, né, gente? Isso aí são suposições, né?
porque não tinha ninguém para estar lá registrando exatamente o surgimento de cada detalhe aí, tá? Então, e aí, gente, nesse período carbonífero, né? Segundo aqui, vamos seguir o eleva, né, gente? 359 milhões de anos, apesar que aqui tá me mencionando 359, tá batendo aí, beleza. O que que aconteceu aí, gente? Surgiram as grandes florestas. E aí, aqueles seres de anfíbios, eles foram evoluindo, porque os anfíbios eram aqueles seres bem primitivos, que ainda não tinham pulmões, né? Eles respiravam pela pele, aquele muco recobrindo a pele. Então, os pulmões ainda eram muito primitivos e eles tinham que morar perto da água. E aí ocorreu uma evolução de anfíbios para répteis. São seres mais adaptados à vida terrestre. Ovos com casca, né? Eles não eram tão dependentes da água nem para se reproduzir. Então eles podiam cada vez mais longe, né, para conseguir alimento. Então começaram a se espalhar por toda a terra. Beleza. Agora, no período Perminiano, olha bem, olha o que eu coloquei aqui, a maior extinção de todas. Por quê? O que aconteceu? Lá por volta de 299 milhões de anos, né, começou a acontecer o quê? Os continentes, né, foram se formando num supercontinente chamado no período da Pangeia. E ao final desse período aconteceu uma grande extinção dos seres, né? Para ocorrer justamente forçar a evolução dos seres, né? Aqueles seres primitivos, eles foram evoluindo, né? Então, vamos lá. Bom, e aí veio justamente, eu consegui colocar na tela os 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Bom, no caso aqui, o que acontece, né? Nesse período Triássico, 252 milhões de anos atrás, surgiram os dinossauros que dominaram a Terra, né? E alguns pequenos mamíferos, algumas aves, né? Viviam entre eles, né? Então, aqui, ó, período Triássico, tá vendo aqui? Ó. Bom, e daí o Jurássico também continuaram ainda na existência de dinossauros, né? Foi justamente a época da explosão dos dinossauros, foi quando eles dominaram completamente o planeta, se reproduziram, ganharam aquele auge. E aí, obviamente, tenta imaginar, né? O que acontece? Vem no período Cretáceo, né? Que surgiu os primeiros vegetais com flores. Olha que legal a evolução também, tanto de animais quanto também dos vegetais, né? Então, e aí no caso, com a formação das flores surgiram os primeiros frutos, né, as sementes, a evolução geral dos vegetais. Bom, e aí é justamente nesse período que os dinossauros foram extintos. Gente, uma das hipóteses, né, mais comprovadas seria justamente um grande meteoro, ele caiu na Terra. E aí o que acontece? Ele levantou uma grande tonelada de poeira que encobriu toda a atmosfera durante meses e meses a fio. Essa grande tonelada de poeira que ficou suspensa no ar, ela infelizmente ela impedia que os raios solares conseguissem chegar ao solo e se aproximando dos vegetais. Com isso, os vegetais não conseguiam realizar a fotossíntese. Aí veja bem, sem a fotossíntese faltou oxigênio. Outro detalhe foi que começou esses vegetais, como sem a fotossíntese não conseguiam produzir o seu próprio alimento, foram os primeiros seres a morrerem. Obviamente, depois, os dinossauros que eram herbívoros, que se alimentavam desses vegetais. Por consequentemente, os dinossauros carnívoros, né? Então, foi tudo em uma escala, né? Então, esse é uma hipótese, tá, gente? Desse meteorito, foi uma hipótese, ok? Então, aí no caso, né, vem justamente a era Cenozoica, né? Começou há cerca de 66 milhões de anos atrás. Bom, e aí? Durante esse período, né, que foram surgindo várias mudanças no nosso planeta, os continentes foram se separando, né? A formação de cadeias de montanhas, né, glaciação. Então, o que acontece? Quando esses continentes foram se separando, foram adquirindo formato, né, que nós temos hoje, né,
Aí foram nessa separação desses continentes, vários países, vários estados e tal. E aí foram surgindo nesse período, tá? Cenozoica, foram formando o quê? Os primeiros seres humanos, tá? Então aqui detalhe de filmes, desenhos animados, dizer que nós vivíamos na época dos dinossauros, os homens das cavernas, mentira, tá? Então, só nesse período cenozoica, era cenozoica, que surgiram os primeiros seres humanos. Muito bem? Então, agora sim vamos fazer os exercícios. Amados, o que eu vou fazer? Da próxima... Passando o nosso dia, tá? Da nossa videoaula, que é quarta-feira, o que nós vamos fazer? Eu vou postar justamente o exercício do capítulo 18 e do 19, que é aí que eu lembrei que não acabou não indo para vocês, né? O gabarito do capítulo 18. Não se preocupem, porque eu vou estar postando junto com o capítulo 19 para vocês, tá bom? Ó, aguardo vocês na videoconferência, hein? Beijo grande!